Programa Arrojo na Vida. Oferecimento Verdale, o novo sabor natural da carne vegetal. Olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de nós estarmos juntos aqui com o programa Arrojo na Vida, a Consciência é o Caminho, direto dos estúdios da TV BV de Florianópolis. E hoje o programa inteiro será dedicado a um tema extremamente importante, que ainda é um tabu, que é a sexualidade como um caminho para a expansão da consciência. Nós vamos falar como o Tantra pode nos mostrar que as doenças que hoje existem, principalmente com as mulheres, câncer de útero, câncer de ovário, mulheres frígidas, mulheres e homens também que olham para a sexualidade como um pecado ou o prazer como um pecado. Aonde será que está o meio termo, né? Pessoas que às vezes sentem que a sexualidade é algo que pode viciar ou que moralmente realmente pode reduzir um ser humano, né, a algo muito animalesco. Como é que a gente pode equilibrar essa energia tão importante e tão sagrada que é a energia sexual? Então hoje o programa inteiro está dedicado a esse tema com o meu querido amigo, terapeuta em Tantra, Rafa Dourado. Então vamos juntos, gente! E no quadro Virando a Página de hoje, nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é como você se sente em relação à sexualidade. O que é a sexualidade saudável? O quanto nós nos sentimos invadidos, não é, numa abordagem afetiva, até amorosa, dentro de um casamento, quando você está solteiro, solteira. Todos esses temas são extremamente importantes e o programa inteiro está dedicado a sexualidade como expansão da consciência. Gente, eu estou aqui com Rafa Dourado, que é terapeuta tântrico. E eu até aqui, antes um pouquinho de começar, eu estava conversando com ele. Numa viagem que eu fiz ao Egito, nas paredes, né, dos templos, tem as posturas, né, sexuais, e toda vez que eu levava grupos para o Egito, muitas pessoas que estavam comigo viam alguns brasileiros principalmente brincando, né, olhando e brincando, sem entender a sacralidade do que tinha naquelas informações. Também na Índia, né, quando a gente fala do livro Kama Sutra, todo mundo só pensa também nas posições, né, e olha a sexualidade como algo, como o Rafa vai explicar agora, né, que ele também está me ensinando sobre isso, algo só do sexo local, do pornográfico, do mental. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, para que você consiga compreender como o sexo, ele nos leva a uma expansão de consciência, a uma conexão de amor, não só com o parceiro, com a parceira, mas também conosco mesmo, com a vida, com os prazeres da vida. Afinal, todos nós viemos aqui para sermos felizes. Então, bem-vinda, Rafa. Olha, bem-vindo, Rafa. É um prazer ter você aqui, com a seriedade do seu trabalho. Uma das coisas que me levou até você foi realmente como você começou a se interessar pelo Tantra. Então, eu gostaria que você começasse explicando como tudo começou na sua vida. Bom, eu quero te agradecer pelo convite. O Tantra apareceu na minha vida há uns 8 anos, mais ou menos. Foi por um motivo pessoal, eu sempre relato nas minhas lives, né? Eu sou casado com a Paulinha, minha assessora, que cuida de todo
todos os processos aí do bastidor, né? E a gente tinha uma conexão muito forte, era uma pessoa que eu queria estar junto, a gente tem muita amizade até hoje, mas sexualmente falando a gente tinha alguns desafios, algumas dificuldades. E eu queria entender mais sobre isso, por que a gente, se amando tanto, não tinha uma conexão tão forte sexual, né? E meu ponto de partida foram buscas, né? E aí a internet me ajudou um pouco, porque eu comecei a pesquisar como melhorar a minha relação com a minha parceira, como dar mais prazer para minha parceira. E eu encontrei muitas coisas, muitos textos legais, e os que mais me chamaram a atenção foram sobre o Tantra, né? E aí eu entendi que deveria ter algo a mais do que eu estava vivendo ali, eu não sabia. E aí eu comecei a me aprofundar mais nessa busca. Foi quando eu decidi vivenciar a experiência, né? E aí eu tive certeza de que o que eu estava vivendo estava muito distante do quanto nós podemos acessar através da terapia, através da consciência do nosso corpo, da nossa energia. Então, quando eu recebi a massagem pela primeira vez, e para minha surpresa não foi nada do que eu imaginava racionalmente, né? Eu acessei muitas questões emocionais. Eu me lembro que eu chorei muito nesse dia. E eu, para ser sincero, nessa primeira massagem eu não acessei todo esse prazer, que é muito descrito, né? Hoje a gente encontra muita informação disponível sobre o Tantra, e é muito focado somente no orgasmo, no prazer, e não foi exatamente essa informação que eu acessei no primeiro momento, e isso foi muito transcendental para mim. Eu acessei memórias de infância, registros, né, de coisas que eu vivi na infância. Eu me senti muito conectado com a minha essência. Quando eu saí de lá, parecia que o tempo estava diferente. O tempo que eu digo é a percepção do tempo. E aí eu decidi mergulhar um pouco mais, e aí eu resolvi fazer um curso livre na época, né? Só para aprender um pouco mais, para poder levar isso para minha parceira. E aí, quando eu fiz o curso livre, né? E quando eu fui fazer a massagem pela primeira vez na minha esposa, ela estava bastante resistente, porque ela tinha muita dificuldade com o toque, né? Ela não sabia exatamente por quê, ela sentia só desconforto. E eu achava que ela não confiava em mim. Eu falava assim, cara, não é possível, ela não deve confiar em mim, né? Na relação. Mas aí quando eu fui fazer a massagem nela, e eu segui muito a minha intuição, por isso que eu acredito que o Tantra vai muito além da técnica, porque na verdade eu não apliquei nada do que eu tinha aprendido de técnica. Eu fui muito guiado pela minha intuição. E aí quando eu fiz a massagem nela, ela acessou uma memória de abuso na infância. Ela viveu essa experiência aí com mais ou menos 4, 5 anos de idade, e provavelmente o consciente dela bloqueou, né, para que ela não ficasse revivendo essa história. Só que o corpo registrou essa informação e se fechou para a sexualidade. Então ela tinha pavor do toque. Quantas mulheres vivenciam isso, né, Rafa? Quantos homens vivenciam isso? A nossa iniciação sexual, as mulheres não podem comentar, né? Então, qual foi, assim, pelo menos na minha geração, nas gerações, né, das mulheres que vieram antes de mim, a iniciação sexual já é um tabu, né? Ninguém pode falar, né? A filha não pode falar para a mãe, ou a mãe também não pode passar o que realmente é a sexualidade. A filha tem que ser recatada, não pode ter prazer, não pode se entregar para um homem que ela queira. Então, o sexo é algo perigoso, tem que dar medo, né? É um pecado. Então, a gente e é uma energia tão potente. E para os homens, vai lá e fica com uma mulher, usa alguém, né? Então, essa iniciação sexual, durante muitas gerações, eu acho que vem aglomerando uma moral, um distúrbio que hoje se transforma em pedofilia, que hoje se transforma em compulsão por sexo, a pornografia, né? Então, o sexo acabou virando algo que é um tabu ainda, muito distorcido, onde mulheres têm medo, são frígidas,
tem medo do toque. E homens que também foram abusados sexualmente. Eu fui para a Índia uma vez num evento, 100% dos homens de lá tinham sido abusados sexualmente e tiveram coragem de falar. Então, esse é um assunto, gente, que tem que ter muito respeito e que está no momento certo de a gente poder levar isso como o Rafa está falando. Olha que lindo! Aliás, eu agradeço muito a Paulinha, né, por permitir que essa história venha à tona para que vocês que estão assistindo possam entender, né, que essa relação, quando um homem vai buscar essa informação, quando a mulher não sabe o que está acontecendo, mas ela também quer descobrir onde está esse bloqueio, e que existe tratamento para isso, existem formas de nós realmente mudarmos esse quadro da humanidade, não é só da sua vida não, é de todo mundo, né, Rafa? Sim, eu lembro que quando ela passou pela experiência nesse primeiro momento e que ela acessou só dor física, emocional, a catarse foi muito profunda. E quando eu fiz essa massagem, eu tinha feito só um curso livre, eu não tinha um preparo para acolher terapeuticamente todas essas reações. Então, a única coisa que eu fiz foi acolher, né? Eu abracei ela e ela chorando muito, ela gritava, foi uma catarse bastante profunda. Mas o que mais chamou a atenção no pós foi que quando ela, ainda introspectiva, ela ficou aí uns dias, né, no pós, ela começou a perceber algumas mudanças no corpo dela, na forma de... Por exemplo, ela sempre teve candidíase crônica, por exemplo, que é um mecanismo de defesa, né? E ela notou que a candidíase regrediu, ela foi se conectando com o feminino, com autoestima. E aí ela uma vez me ligou e falou assim, amor, eu fui na padaria, parece que está todo mundo me olhando. Então ela começou a se conectar de novo com essa força feminina, com a leveza, né? E ela falou assim para mim, eu queria que todas as mulheres do mundo sentissem o que eu estou sentindo. Por que você não vai estudar isso? Você tem o feeling, né? Já imaginou quantas mulheres passaram pelo que eu passei? E realmente eu recebo informações diariamente, né? E em média 80% das mulheres passaram por algum tipo de invasão, eu diria, né? Porque é importante frisar que muitas pessoas acham que o abuso sexual seria só a penetração, né? E não, às vezes um olhar predador, ele já pode invadir o campo de uma mulher, ou de um homem também, mas não é tão comum, né? Mas o olhar predador, ele já pode invadir o campo de energia, promovendo talvez uma defesa, né? Você falou uma coisa muito interessante agora há pouco sobre a tireoide, né? Quando a mulher se fecha, ela tá promovendo um bloqueio físico no fluxo de energia, né? Então, a terapia tântrica, ela pode ajudar a colocar para fora tudo aquilo que precisa sair, esse grito que está preso na garganta, né, esse choro contido. Então, é uma filosofia que pode promover aí a reconexão com a nossa essência. Quando nascemos, nós éramos pura essência, né? E a gente foi se moldando para viver na sociedade, a gente foi se adaptando, né? Mas a gente se desconectou da nossa verdade. E o Tantra, de alguma forma, acessa essa verdade que é a sua essência. E isso é muito libertador. Bom, eu gosto de falar da minha vida, né? Eu não tenho problema em falar sobre mim, né? E a primeira vez que eu passei com o Rafa, eu já tinha feito uma massagem tântrica com uma mulher e eu tinha sentido a importância desse toque, né? De como essa mulher, ela me mostrou o quanto o meu corpo tinha memórias de coisas que eu nem sabia, né? E também de como é importante uma mulher também passar para outra, como uma mãe pode passar para outra a informação sobre sexualidade, se tivesse esse conhecimento. Então, não culpo a minha mãe, nem minha avó, nem minha bisavó, né? Mas, por exemplo, a minha bisavó chamava Santa de Sante. Então tinha que tudo ser santificado, né? A minha avó ficou viúva com 32 anos e minha avó falava, nunca mais nenhum homem vai entrar na minha vida. Uma mulher viúva não pode mais se relacionar com ninguém. Então você vai ouvindo essas mulheres que se fecham, né? Então quando eu menstruei com 12 anos,
e que a minha mãe falou, bom, aqui está o absorvente, agora você tem que tomar cuidado, não pode chegar perto de nenhum menino, que você pode engravidar. E eu assim, meu Deus, como assim, né? Não sei nem o que é isso direito. Então, é passado de um jeito muito... Então, quando eu fui tocada por uma mulher e que fui também levada para esse lugar onde... Que bonito que é passar de geração para geração algo tão importante. E quando eu fui passar com você, você me falou algo tão bonito, porque eu falei, olha, nos meus relacionamentos afetivos acontece isso, isso e isso. E você falou assim, não tem a ver com nenhum homem. Tem a ver do seu masculino pressionando o seu feminino para que ele também não se libere. Né? Eu trabalhei numa empresa de 5.000 funcionários que eram homens. Então eu tinha que ficar, eu me cobria o tempo inteiro assim para não me sentir invadida. Então quando eu fui lembrando, quando você foi falando, né, como a cura está conosco, então eu queria que você explicasse como o nosso masculino, que a gente acha que está lá fora, que é o marido, né, que é a mulher, como a gente pode perceber o que o nosso masculino faz com o nosso feminino, ou o contrário, né, o nosso feminino faz com o masculino. Essa sacada, olha, você me deu uma chave naquele dia que eu falei, nossa, eu precisava disso. Na verdade, quando a gente nasce com eu chamaria de unificação, né? A androgenia perfeita entre o masculino e o feminino. Porém, até os 7 anos a gente está bastante conectado com a energia feminina, com o sentir, né? Nessa fase, mesmo passando por desafios, sejam financeiros, familiares ou emocionais, ainda assim a vida é muito prazerosa. É tudo muito colorido, né? Então, um passeio de bicicleta é puro êxtase, e é exatamente desse êxtase que se trata o Tantra, né? O êxtase de estar vivo, a alegria de estar vivo. Por algum motivo, a gente passa por algumas transformações, né, ao longo da nossa jornada, e por volta de 7 a 8 anos a gente passa a acessar mais do masculino. É uma transição natural e importante, porém, a nossa sociedade, o formato que a gente é inserido, ele nos pressiona a ser alguém na vida. Aí começa um pouco da desconexão, porque a gente vai exageradamente pro mental, e a gente deixa de sentir a vida, né? Então, quando acontece essa transição e a gente mergulha profundamente aí no universo mental, a gente começa a interpretar a vida. E é exatamente aí que o desequilíbrio acontece. A gente deixa de sentir a vida e passa a interpretar a vida. Só que essa interpretação é baseada nas nossas crenças, nos paradigmas, em tudo que está dentro, né? Então, o Tantra ele te traz de volta para esse equilíbrio, para que você, a partir daí, você comece a perceber a vida novamente com aquele olhar da criança feliz que está aí dentro. Porque todas as terapias, holísticas principalmente, elas têm uma abordagem de cuidar e olhar para a criança ferida, e é extremamente importante. Porém, o Tantra ele também tem uma função que vai além, que é resgatar o contato com a criança feliz. Ela existe, ela está aí dentro. Gente, tem tanta coisa interessante para a gente falar. Vou fazer uma pausa agora aqui com o Rafa, para que ele possa depois trazer aqui um exercício importante, para que nós possamos nos sensibilizar em relação novamente ao prazer. Então voltamos já já com esse assunto tão maravilhoso. Gente, eu estou aqui para falar de algo que se chama oleozonioterapia. São óleos essenciais com ozonioterapia. E eu sou fã desse kit aqui de óleos da Arati. Gente, sou fã mesmo, porque eu uso. Vou mostrar para vocês, hoje eu tirei até esse para mostrar para vocês, que é de oliva e menta. Ele serve para você que tem dor de garganta, por exemplo, quando eu falo muito, que é o caso de hoje. Esse é o único óleo que você pode, né, tomar ou colocar na mucosa, na boca. Todos os outros, o tratamento, ele é na pele. Então, por exemplo, esse de cânfora, quando você tem uma dor em qualquer lugar do seu corpo, é só você passar. De verdade, a pessoa que me indicou falou, Simone, funciona. Eu falei, gente, eu adoro ozônio, adoro óleo essencial, mas será que funciona mesmo desse jeito?
Olha, de verdade, só você experimentando. Infelizmente não dá para passar isso pelo vídeo. Mas esse óleo tira a dor de um jeito, esse óleo passa a dor de garganta. Esse óleo amarelinho aqui, ele é indicado para celulite, né? Para quem tem quelomas, estrias, ele firma a pele, né? E é muito legal para quem tem aquelas rachaduras nos pés, né? Então você que às vezes usa salto, ou vive na praia, né? Ou tem um ressecamento mesmo nessa região dos pés, esse óleo aqui é maravilhoso para isso. Depois tem esse aqui com rosa mosqueta, que é anti-idade, anti-rugas, firmador, tira acnes e também ajuda a tirar manchas. Então é só passar, né, no lugar onde tem manchas, onde tem rugas, que ajuda e muito. E esse óleo aqui de melaleuca e canela, para você que tem, às vezes está com uma feridinha ou com fungos, ele é maravilhoso quando tem vai para a praia, né, tem uma picadinha de borrachudo, ele é maravilhoso. É um kit que você deve ter em casa, é um óleo que dura e é um óleo que funciona. Pode acreditar, depois vocês me contam, gente. E eu tô dizendo para vocês, funciona, vale a pena. Então, voltando aqui com o Rafa Dourado, gente, tem tanta coisa pra gente falar, mas eu vou pedir agora para ele passar um exercício que você pode fazer em casa para você começar ou voltar a sentir realmente o que é a percepção, o prazer, não é, Rafa? Se você fizer um exercício simples de sentir o seu corpo, você já vai entrar em contato com outra realidade, né, com outro fluxo de energia. Então, se você, por 1 minuto por dia, começar a dar atenção para o seu corpo e tentar sentir o seu corpo, né? Então, eu convido vocês a tentarem sentir as mãos, né? Num lugar confortável, fecha os olhos e tenta sentir o pulsar de energia nas pontas dos dedos. No momento em que você começa a sentir esse pulsar de energia, você naturalmente já saiu da mente. Você foi para o agora. Então, sentir, que é uma característica feminina, nos coloca no agora, no estado de presença. Então, quando você, a partir desse treino, né, começar a sentir as suas mãos e tiver fera nisso já, você começa a estender isso para o resto do seu corpo. Então agora eu sinto minhas mãos e vou tentar sentir meus braços por dentro. Quando eu consigo sentir minhas mãos, meus braços, eu vou estender isso para os meus pés. Então eu sinto minhas mãos, meus braços e meus pés, até eu conseguir sentir meu corpo todo. Tudo isso vai te colocar num estado, num fluxo de energia muito diferente. A mente, ela mina a nossa energia. E é legal falar também que a erotização, ela é um parasita que suga a nossa energia, porque ela acessa de um prazer mental. Então a pornografia, por exemplo, ela é um parasita que, além de ser uma referência bastante equivocada para nós meninos, que aprendemos muito com a pornografia sobre o sexo, sobre como a mulher sente, né? Ele está roubando a nossa energia, colocando a gente num processo de compulsão, onde a gente está jogando fora uma energia muito preciosa, que poderia ser canalizado conscientemente para os nossos projetos, para os nossos sonhos, né? Então é importante saber que a erotização é um prazer mental. Então o caminho tântrico é sair do prazer mental e acessar o prazer real, porque o nosso corpo é 100% sensível, do couro cabeludo ao dedinho do pé. Mas nessa cultura patriarcal, a gente acaba explorando muito do prazer somente genital. E isso não nutre, muito pelo contrário, ele é um alívio, ele só esvai a energia. Quando a gente começa a acessar do prazer real, e isso não precisa necessariamente estar numa relação, o autotoque consciente, quando você pratica um exercício de autotoque consciente, você está se nutrindo de si mesma. Então, para as mulheres é extremamente importante trazer a consciência para essa realidade, porque aí você acessa a nutrição. E o que ilumina uma mulher é o sentimento de estou viva, né? Eu não sei se vai dar tempo de falar uma outra história muito interessante sobre isso, mas existe uma história do Buda, né, que diz que ele saiu do contexto familiar e ele foi meditar na floresta, né,
e através do enfrentamento das suas sombras, dos seus demônios, ele transcendeu a matéria e iluminou, né? E o que chamou a atenção nesse texto que eu vi é que a mulher, ela ilumina através do coração. E o sentimento de estou viva ilumina uma mulher. Muitas das vezes a mulher se sente estou viva quando ela está apaixonada, né? Porém, ainda é uma dependência de algo externo. O Tantra te coloca em contato com esse sentimento de estou viva, de alegria de estar viva, que para mim é a magia do Tantra, e você sente isso por si mesma. Então, quando você se conecta com essa alegria, com esse sentimento de gratidão incondicional, a gente ouve muito falar de amor incondicional, né? Mas eu acredito que o portal para esse amor é a gratidão incondicional, o contentamento. Então o Tantra, ele te traz esse estado de consciência que te leva para esse lugar. E aí a gente começa a ver a vida de uma nova forma. É como se o Tantra limpasse as nossas lentes, né, os nossos olhos, para que a gente comece a enxergar a vida a partir da nossa experiência e não do que nos contaram. Sim. Rafa, infelizmente o nosso tempo voou, mas eu já estou te convidando novamente para esse programa, porque eu sei que você tem tanta coisa linda para falar. Quando eu vejo você falando, eu falo, meu Deus, como você passa a verdade, como você passa uma pureza, né? Como você realmente é um terapeuta confiável, porque essa é uma questão que muita gente fala, né, o Tantra tem que ser, né, com uma pessoa realmente de confiança. O Rafa é uma pessoa extremamente de confiança, porque senão também não seria meu terapeuta nessa área. E olha, parabéns, o Rafa vai em várias cidades, várias capitais também do Brasil inteiro, inclusive aqui em Florianópolis. Então tem todas as informações aí na tela. Rafa, muito obrigada. Parabéns por esse trabalho seu e da Paulinha, porque olha, admirável o que é essa mulher, né? Ela é minha sustentação, eu diria. Ela me traz um ancoramento e me inspira a ser melhor como ser humano, né? E através dela a gente pode se curar também. Sim, sim. Então, muito obrigada por você também representar o masculino de uma forma tão nobre, tão amorosa e tão respeitosa com nós mulheres. Uma cura para mim. Obrigada. Gente, então é isso. O nosso programa hoje foi tão... Eu fico emocionada porque realmente é um trabalho lindo, é um trabalho que todos nós merecemos entender o que é o amor por um outro ponto de vista. E o que é expansão de consciência, o que é espiritualidade junto com sexualidade, não separar mais nada do que a gente achava que tinha que separar. A gente vai trazer mais vezes o Rafa aqui no nosso programa. Gente, um beijo, excelente semana. Obrigada, produção. Obrigada a todo o apoio de vocês aqui. Beijo, até a próxima semana. Programa Arrojo na Vida. Oferecimento Verdale, o novo sabor natural da carne vegetal.